oi! Estamos ao vivo? Hello! Vamos entrar aqui pra ver. Vou esperar um pouquinho mais. Ali, ó, já recebi uma notificação. Madri Academy está ao vivo. Uau! Ó, o pessoal já tá começando a entrar aqui na nossa live. Vamos esperar um pouquinho mais. Só mais uns minutinhos aí pro pessoal se organizar, sentar no sofá, ficar bem confortável. Anotarem as perguntas que vocês vão querer durante a nossa live. Tô com onda delay. Peguem um caderninho também, ou alguma folha, alguma coisa aí pra anotar, o bloco de notas do celular também. Do outro, né? Porque desse aqui tu não vai sair da live. Olha, já temos comentários. Ai, pra mim não apareceu ainda. Aqui, ó. Deixa eu botar aqui um comentário agora também. Ó, a Manu Garcia, ele mandou beijinhos. Beijinho, Manu Garcia. A Mari Madri também mandou. Deixa eu puxar aqui as perguntinhas. Já estamos aqui, ó, com as perguntas de vocês todas anotadinhas pra não perder nenhuma. Vocês também não percam nenhuma diquinha aqui, ó. Toda pergunta, todo conhecimento é válido, nunca esqueçam. A gente nunca sabe tanto que não precisa aprender mais, né? Exatamente. Vamos lá, então? Vamos começar? Vamos começar então. Então, vamos começar se apresentando. Ninguém que conhece a gente ainda. Eu sou a Manu Garcia. Eu sou a Adriana Krieger. Esse é o Madri Academy. E essa é a nossa live. E a gente tá aqui pra ajudar vocês a serem profissionais nessa área que a gente tanto ama. E a gente tá aqui pro que vocês precisarem. E que vocês... Se vocês seguirem nossos passos, vocês vão se destacar e vão lucrar e vão ser muito felizes na profissão, assim como a gente, que é isso que a gente tá... É isso que a gente almeja pra vocês, tá? E é por isso que a gente prepara esses conteúdos, que a gente se dedica pra ajudar vocês a conquistarem todos os sonhos de vocês, tá? Assim como a gente já conquistou vários. Ai, e que ainda lindo, estão... né, gente? Ai, eu que fui na Tati hoje, daí eu tô edificante. Vamos lá, então, vamos pessoal. lá. A gente botou umas caixinhas de perguntas ao longo dessa semana pra vocês irem colocando as dúvidas de vocês. E a gente vai começar, então, respondendo elas. Tu quer começar? Sim, vamos começar. A gente tem uma pergunta aqui que era assim, ó. Fazer acabamento com navalha não faz os pelos crescerem mais grossos? Essa pergunta é da Luíse. Não faz, tá, gente? Primeiro, a gente não usa esse método, tá? A gente conhece ele, mas a gente não usa, tanto que a gente não ensina ele, porque, né, a gente não tem o costume de usar. Mas, falando sobre pelos sendo cortados pela navalha, as pessoas têm a impressão de que a navalha, como ela corta o pelo, ela faz ele engrossar, mas na verdade não. Por quê? A navalha, ela corta, então ela o pelo vai começar a crescer a partir daquele corte, né? Então ele começa mais grossinho, mas não que ele engrosse, é que o crescimento dele começa de uma parte mais grossa do fio, da haste do fio. Quando tu arranca o pelo, como ele é retirado a raiz dele, ele começa a crescer mais fininho e vai encorpando, vai engrossando, até depois ele ficar velhinho e cair, né? Quando corta, tu corta a parte mais grossa do pelo, então ele acaba crescendo a partir dali e dá essa impressão, mas não que engrosse, tá? Isso é mito. A única coisa que vai acontecer de fato é que esse acabamento não vai durar tanto. A cliente, então, provavelmente depois de uns dias ela já vai estar com a sobrancelha com mais excesso, porque não vai durar tanto esse método, como fazer com linha, porque fazendo com linha, que é a forma que a gente faz, a gente tira o pelo pela raiz. Então, quando ele cresce, ele já cresce novinho, com aquela pontinha fininha. Então, por isso que a gente tem essa impressão de que o pelo cresce fino quando a gente tira com linha. Na realidade, ele só tá desde o início da fase de crescimento dele. E quando a gente tira com a navalha, como a Manu falou, a gente corta e ele continua da forma que ele já estava crescendo. Eu vejo que tem algumas pessoas que retiram os pelos pela raiz, né, com fio ou com pinça.
Aí depois faz só o acabamentinho com a navalha. Talvez seja essa a tua pergunta, a gente vai explicar todos os jeitos que dá. Se por um acaso se tu fizer isso, né, se tu fizer o acabamento só da rena com a navalha, mas tu já ter feito a epilação ali, extraindo, né, os pelos pela raiz, aí daí sim o pelo vai crescer da mesma forma de que se tu tivesse só feito um design, porque tu não vai estar cortando ele, porque ele já foi retirado, né, tu tá só fazendo o acabamento. Aí também não vai engrossar. E se vocês gostam, se tu gosta de usar esse método, não tem por que não usar. Se tu sabe manusear bem a navalha ali, tu não corre o risco de cortar a tua cliente, tá tudo certo. Eu vejo que ficam uns acabamentos bem bonitos. Eu não tenho intimidade com a navalha, a Adri também não, né? Mas dá pra fazer, tá? Não é errado, pode fazer sim. A forma que ficar melhor pra vocês é a forma correta. A gente sempre vai ensinar pra vocês aqui a forma que deu mais certo pra gente. E é a técnica que a gente domina. Mas não que depois vocês vão aprender outros jeitos e vão testar e deu certo. Não é porque a gente ensinou que não tá certo. Vocês têm que testar e tem que ver se dá pra aplicar a técnica. E se der, se vocês tiverem confiança, tudo certo. Nada é errado. Então a gente vai agora pra próxima pergunta, que é também da Luíse. Qual a melhor forma para deixar efeito degradê na rena ou na tinta? Então, a gente faz aquele método da rena shadow, né? Que a gente pode fazer de duas formas. Ou a gente começa pintando o final da sobrancelha e vai vindo aqui, deixando essa parte aqui do início por último e também retirando antes. E tem gente também que gosta já de, na hora da pintura, eu vejo que elas pintam aqui e quando terminam de pintar, elas já tiram o início, na hora, assim. Que também dá pra fazer porque já deu tempo da rena dar uma agida ali naquele comecinho e deixar levemente pintado. Inclusive tem aqui no nosso Insta vídeo passo a passo da rena ombré, shadow, tanto faz, o nome é praticamente o mesmo efeito, né? É bem pouquinha diferença entre pouca um diferença, e outro. mas o resultado é bem semelhante. Mas a maneira que eu mais uso é de começar a pintar ela aqui, e depois aqui, aí eu deixo 5 minutinhos no começo e já tiro aqui, depois 10 minutinhos já tiro aqui, e essa parte por último eu deixo no total de 30 minutos agindo o produto, que é o tempo máximo de ação da rena. A diferença mais ou menos assim, ó, às vezes tu vai olhar uma shadow e uma degradê, uma degradê e uma shadow, vocês vão olhar, a mesma coisa. A única diferença é como tu vai tirar. Tu pode, por exemplo, aplicar as duas da mesma forma, uniforme, né? Fez ali toda ela e limpou, daí, tipo, né? Fez todo o acabamentinho ali. A shadow, vocês vão ir tirando pedacinhos menores. Por exemplo, tu vai tirar de meio centímetro a sobrancelha, até mais ou menos o ponto alto. Tirou meio centímetro, aguardam 5 minutos, tirou mais meio centímetro. Dá um pouquinho mais de trabalho? Dá, mas também fica mais bonito. A degradê, geralmente a gente tira, ou às vezes tu não tem tempo, mas tu quer fazer esse efeitinho que não fique tão marcado o início, quer deixar um efeito mais natural, tira ali mais ou menos, ó, faz a medida mais ou menos do ponto alto até o início e tira a metade disso. E essa restantezinho aqui que ficou, tu pega um cotonetezinho ou mesmo o pincelzinho ali que tu aplicou a rena, tira o excesso e dá uma esfumadinha ali, e daí depois retira o resto, aí só o início vai ficar mais claro, porque nem sempre a gente tem tempo de ficar de 5 em 5 minutos ali tirando um pedacinho e, né, cronometrando. Vai ficar mais bonito? Vai. Às vezes não dá? Às vezes não dá. Daí faz do outro jeito, degradê, que também vai dar um efeito mais natural e fica bem legal também, tá? Próxima pergunta? Ou tem mais alguma coisa pra falar sobre isso? Não, assunto finalizado. Gente, o que vocês estão achando das dicas? Estão gostando? Botem um coraçãozinho aí pra nós, pra gente saber que vocês estão gostando da live. Olha, essa perguntinha aqui, ó, foi bem polêmica, mas foi bem legal, que levantou um assunto e levantou dúvidas até na equipe, e que é em senhoras de cabelo branco e sobrancelha branca, que cor de rena usar? E aí, pensem, que cor vocês usariam? Como que vocês iriam se basear? Claro, tem muitas formas, né? Tem o gosto da cliente, se a cliente tá fazendo a primeira vez, você já tá acostumada, esse tipo de coisa. Mas se a cliente veio a primeira vez e tá em dúvida em tudo,
A sugestão pra vocês é perguntar qual era a cor do cabelo dela original. Se não tem mais nenhum fiozinho escurinho ali, nenhum fiozinho colorido no cabelo, na sobrancelha, pergunte: ah, teu cabelo era loiro, teu cabelo era castanho claro, castanho escuro, era preto, que cor que era? E daí se baseiem pela cor dos fios originais dela, quando ela tinha pigmentação no cabelo. Se ela disser: ah, não, meu cabelo era bem preto, mas eu tenho medo, é a primeira vez que eu vou fazer rena, depois que eu assumi os branquinhos e tudo mais, usem uma cor mais clarinha. Como a gente sempre diz, não pequem pelo exagero. Se ficou menos, é mais fácil escurecer, mas se ficou mais escuro, é mais difícil clarear, porque daí com um removedor de rena, às vezes vocês vão tirar mais, ou às vezes não vai ficar tão parelhinho. Então a nossa dica pra vocês é: usem uma cor mais clarinha. Se o cabelo dela era preto, usa um castanho escuro. Então, se o cabelo dela era castanho escuro, usa um castanho médio ou um castanho claro. Principalmente na primeira vez, façam uma cor mais clarinha. Aí não tem erro, mas tentem se guiar pela cor dos pelos originais dela, tá? E geralmente tem uns fiozinhos, sempre tem. Aqui embaixo, às vezes tem uns fiozinhos, ou mesmo na sobrancelha, e tem como se basear, tá? Essa pergunta foi bem interessante, né? A gente até ficou se questionando. A pergunta foi da Ruth, acho que é Ruth o nome dela. Que cor de rena usar em senhoras de cabelos e pelos brancos? E a gente ficou pensando, né, que até hoje em dia tá na moda, né? As mulheres estão assumindo os cabelos brancos e estão deixando assim mais natural. Mas na sobrancelha, geralmente elas não gostam dos pelos brancos, mas a gente ficou pensando: e se uma senhora que assumiu os brancos, ela chega pra nós e diz assim: eu quero a minha rena, eu quero preencher a minha sobrancelha, mas eu quero que fique a cor que eu assumi, que é o branco. E a gente ficou pensando: gente, essa situação nunca aconteceu pra nós. É muito interessante, porque essa troca de conhecimento às vezes é pra nós também, porque a gente tá aqui pra ensinar, mas a gente também aprende. Nunca nos aconteceu de uma situação assim, de uma senhora pedir uma sobrancelha grisalha. E a gente foi pesquisar e nós não encontramos nenhuma rena grisalha pra vender. Não sei também se daqui a pouco seria algo que as clientes iriam gostar, se ficaria bonito, porque realmente a gente nunca teve esse teste, nunca testou. Mas a dica que a gente dá realmente é: se aproximem mais da cor que era a cor real da sobrancelha dela, até pra ficar um aspecto mais jovial pro rosto dela, né? Mas a opinião dela é o que mais vai prevalecer nesse caso, tá? Os pelos naturais. Olha só, uma das perguntas também foi: faço um design legal, mas depois que aplico e retiro a rena, não gosto do resultado, me ajuda. Então, bom, a gente tem vários conteúdos aqui no Madri Academy falando sobre rena, mas o que a gente aconselha? Leiam a bula da rena, como que é a aplicação, esfoliem bem a pele, isso vai fazer bastante diferença na aplicação da rena. Façam um acabamento bem bonito, cuidem bastante isso, analisem bem a sobrancelha da cliente de vocês, usem o bom senso, façam uma marcação correta, isso vai ajudar bastante vocês. E uma coisa que me ajudou muito, principalmente no início, quando eu tinha insegurança da rena, primeiro é usar o tempo correto da rena, porque cada rena vai ter um tempo e vocês respeitando o tempo correto da marca, do fabricante ali, isso vai ajudar muito, tá? No acabamento da rena. Sobre o design, uma coisa que me ajudou bastante foi aplicar a rena ali. Depois que eu já limpei a rena, que eu já fiz os acabamentos, ou eu pedia pra cliente sentar e eu ficava de frente pra ela, olhando, e dava uma conversadinha assim com ela pra ela dar uma mexida na sobrancelha. Ou então, quando eu tinha um espelho à frente, né, na minha bancada, eu pedia pra cliente dar uma erguidinha na cabeça e eu olhava ela pelo espelho. Assim eu conseguia ter uma noção melhor da simetria entre elas, porque às vezes quando a cliente se olha, ela levanta mais a sobrancelha, ou quando ela tá conversando, a musculatura dá uma mexidinha. Aí vocês conseguem ir ajustando também.
Porque a marcação é conforme o rosto, mas às vezes a musculatura faz diferença quando elas estão se mexendo. Então, dessa forma, vocês conseguem ter o bom senso de ir dando aquela ajustadinha necessária. Nem sempre elas vão ficar iguais, porque como tu diz, né? Elas são irmãs, mas não são gêmeas. E elas sempre vão ficar um pouquinho diferentes. Tentem deixar o mais próximo possível uma da outra, mas lembre-se que elas não vão ser iguais e elas não vão se mexer iguais. Inclusive as minhas não se mexem iguais. Eu levanto bem mais essa do que a outra. Aí eu vou tentando dar uma ajustadinha no design, tá? Então, ali na pergunta dela, ela comentou que quando ela limpa a rena, ela não gosta do resultado. Eu não sei se ela tá online agora, se tiver, conta pra nós o que fica, como é que fica essa rena. Porque daqui a pouco tu teria que avaliar, como a Manu falou, olhar a bula do produto e ver se a quantidade que tu tá fazendo da mistura, se tá ok. Porque daqui a pouco tu tá deixando essa rena ou muito mole, aí a pele fica manchada, ou tá deixando essa rena muito dura, daqui a pouco tu tá errando na consistência e no jeito de aplicar. Tenta ver se tu tá, então, fazendo a misturinha certa da rena, se tu tá se tu tá deixando bem homogêneo esse pigmento antes de aplicar na cliente. E tenta fazer essa forma que a gente falou de começar pelas laterais, pelo ponto final da sobrancelha, passar a rena e depois no início, porque talvez sejam pequenos detalhes que tu esteja fazendo errado e que no final faz diferença. Outra coisa também é o treinamento. Continua fazendo, chama umas amigas, chama modelos e continua praticando até dar certo, não desiste. Mesmo que tu fez 10 vezes e 10 vezes não deu certo, um dia vai dar. Porque a nossa prática é o que faz o nosso conhecimento vir e a gente ficar melhor naquilo que a gente tá produzindo. Então, continua fazendo e manda pra nós as tuas dúvidas, que a gente vai ficar bem feliz em poder te ajudar. Ah, e eu tava me lembrando agora que no começo, quando eu comecei a fazer rena, eu não gostava, eu ficava insegura, eu sempre ficava com essas mesmas perguntas que vocês mandavam. Será que a cliente gostou? Ah, ela disse que ela gostou, mas será que ela gostou mesmo? Ou só ela falou só pra me agradar porque ela sabe que eu tô no início? Sempre ficava com essas dúvidas e hoje eu vejo que elas realmente gostavam, porque depois elas voltavam, sabe? Mas é super normal a gente ficar insegura no começo, tá? Não desistam por causa disso. A insegurança faz a gente melhorar também, porque a gente vai procurar cada vez mais conhecimento. E essas coisas que a Adri falou são bem importantes mesmo. O ponto da rena é bem importante. Eu já errei em ponto da rena. Eu achava que no início, como eu ficava insegura com a rena nessa textura de ketchup que a gente fala, eu achava que ela escorregava muito, que ela ficava mole. No início eu achava isso, porque como eu não tinha muito domínio, eu deixava a rena mais durinha, porque eu conseguia, né, mexer melhor nela ali, ela não escapava tanto e tal, né, na minha cabeça eu achava que era mais fácil. E no final eu achava sempre que ela ficava um pouquinho manchadinha, sabe? E aos poucos eu fui encontrando o ponto da rena ali, fui olhando também alguns vídeos e tudo mais, fazendo curso, e fui encontrando. Daí quando eu achei o ponto de ketchup mesmo, que eu tinha, não, isso aqui é ponto de ketchup mesmo. Bom, daí eu não tive mais a insegurança e hoje em dia minha rena fica bem uniforme. O que às vezes acontece de rena não ficar muito uniforme, também avaliem isso, tá? Às vezes a textura da pele da pessoa, porque ela tá usando algum medicamento, ou ela tá com a pele mais ressecada por causa do inverno, tá usando algum ácido, alguma coisa assim, e às vezes a rena fica um pouquinho mais manchadinha, tá? Então vocês podem fazer alguma ficha ali de atendimento com a cliente, e daí vocês vão ver, não, aqui ó, ela realmente, ela tá fazendo ácido no rosto, então a pele dela tá um pouco mais de textura, e por isso ficou um pouquinho mais manchadinha. Tu vai avisar ela, ficou um pouquinho manchadinha ali, tua pele tá um pouco ressecada e tudo mais. Tudo se conversando se entende, tá? Tipo, a cliente de vocês vai ficar muito satisfeita se vocês mesmos levarem a intercorrência ali pra elas, do que elas perceberem e te questionar. Se tu só falar isso pra ela quando ela te questionar. Então já falem, a rena às vezes o pigmento vai dar uma alteradinha ali, uma leve mudança, por causa da textura da pele, ela não vai se importar com isso, porque ela vai entender o porquê ficou assim. E
A Laura Virt mandou um oi. Oi, disse amiga. linda de bonitas. E ela também tá perguntando como fazem para precificar os serviços. Então, uma dica que a gente dá é que os preços eles variam muito de região para região. A gente indica fazer uma pesquisa de mercado e avaliar quanto que as pessoas da tua cidade cobram. E aí tu avalia o que tu oferece no teu estabelecimento para essa cliente, além do teu serviço, se tu tá começando, se tu já tem uma cartela de clientes. Não coloca nem teu preço muito embaixo, nem teu preço talvez muito alto se tu tá começando agora, mas faz uma média. E avalia se tu oferece um cafezinho para tua cliente, como é que é esse espaço, qual o conforto que tu oferece para tua cliente para o atendimento dela. E aí tu vai botando o teu preço, sabe? Então mesmo que às vezes tu comece com um valor mais baixo por não ter tanto a oferecer para tua cliente, depois conforme tu vai adquirindo conhecimento ou vai tendo uma estrutura melhor de atendimento para ela, tu pode ir aumentando esse serviço, esse valor. Mas não coloca, que nem eu disse, muito abaixo, porque depois para tu subir vai ser mais difícil, e também porque as pessoas não valorizam um trabalho com um preço tão barato, porque às vezes as pessoas têm aquela impressão de que o barato talvez não seja tão bom. Então façam realmente uma média, façam uma pesquisa para vocês ficarem no meio termo do que as demais pessoas cobram na tua região. A gente também sugere, às vezes, no início, tu fazer o teu valor um pouquinho mais abaixo para fazer a tua cartela de clientes. Isso não é vulgarizar o teu valor, tá? Só que vocês não podem botar um preço tão baixo que não vai pagar a despesa, por exemplo. Vocês conseguem, na maioria dos produtos, ter ali a quantidade de aplicações que rende aquele produto. Então vocês vão fazer, rende tantas aplicações, vai dividir o valor do produto por essas aplicações, e daí tu vai fazer quanto que vai valer a unidade daquela aplicação, né? E daí tu vai chamar, o design eu gasto, sei lá, sabonete, algodão, tudo mais, tu vai fazer o teu preço de custo e o teu valor, mesmo que tu queira então fazer um pouquinho mais baixo para captar clientes, não pode ser menor do que o teu preço de custo, senão tu vai estar pagando para trabalhar. Então cuidado, tá? Não vulgarizem o valor de vocês para não parecer isso que a Adri falou, tipo, que o barato não tem tanta qualidade, tá? Porque tu sabendo aplicar a técnica, tu mostrando um bom resultado, não tem porquê ficar botando o preço lá embaixo, tá? Então tá. Tem mais uma perguntinha de Rena aqui, ó. Não sei o tom correto de Rena. Bom, sempre cuidem os tons dos fios da pessoa. Às vezes ela tem o cabelo loiro e a sobrancelha preta. Aí o que vocês vão conversar? Sempre vocês vão usar o conhecimento de vocês, mas junto com o gosto da cliente, né? Daí tu vai conversar com ela, tu gosta da rena mais escura, realmente como é a tua sobrancelha, ou tu quer mais ou menos o tom do teu cabelo? Aí vão conversando e vão entrando ali no bom senso, tá? Quando a cliente não sabe, sempre quando ela tem medo, primeira vez, principalmente na primeira vez, elas são inseguras. Não vai ficar muito escuro, não vai ficar uns carvão, eu já fiz. Ou às vezes elas já vêm amedrontadas porque fizeram em outro lugar que ficou muito escuro. Usem um tomzinho a menos. Olha, não vai ter erro. Por exemplo, o pelo dela lá é castanho escuro e ela já teve uma má experiência, fizeram uma sobrancelha nela preta, vamos supor, que é um tom que quase nem se usa, porque raramente as pessoas têm os pelos pretos, né? Geralmente aquele que a gente acha que é preto é o castanho escuro, tá? Fiquem bem atentos a isso. Ela tem lá a sobrancelha dela preta, castanho escuro, e já tá assustada porque já fizeram uma rena preta nela. Usem ali um castanho médio, porque vai ficar marcadinho se tu usar no tempo correto ali, geralmente é 30 minutos de ação. Se tu fizer tudo direitinho, se vocês fizerem esse degradezinho, que é o que tá mais em alta hoje em dia, tem gente que gosta bem marcadinho aqui no início, quadradinho, né, que nem elas chamam, quadradinho. Se vocês, dá pra fazer também, tá? Quadradinho, se elas quiserem, deixe daí a rena agir o tempo, os 30 minutos toda ela. Mas se ela tem medo, principalmente, façam essa técnica do degradê, que é mais tranquila. E deixem um tempinho de ação normal, a rena vai ficar um pouquinho mais clara, mas ela vai pigmentar ela todinha num tom bem uniforme, vai ficar bonito, tá? Na dúvida, sempre façam o tom mais claro.
daí vocês vão depois... Um tom mais claro do que o tom Isso, dela, na né? dúvida sempre vão na cor mais clara, porque daí é mais fácil da cliente gostar. E aí depois, conforme vocês forem adquirindo segurança e conforme a própria cliente for se acostumando com aquele procedimento, vocês vão escurecendo um pouquinho mais. E às vezes elas mesmas chegam, eu gostei tanto, pode até fazer mais escuro na próxima. E vocês até expliquem pra cliente, assim, né? Vou fazer um tom, mas se tu achar melhor na próxima vez, a gente vai adaptando, se tu quer um pouquinho menos, um pouquinho mais escuro, aí vocês conversem, anota lá as cores que tu usou, o tempo que tu deixou agir esse produto, e aí na próxima vez tu conversa com a cliente novamente e vê o que ela achou, se tá legal que nem vocês fizeram na última vez, ou se vocês alteram um pouquinho. Uma coisa que a gente já comentou também, a gente comentou na nossa live lá do YouTube, que tem muita gente que vem insegura porque fizeram uma rena muito escura em mim e eu não gostei. E daí, às vezes, não é que a rena ficou muito escura, é que o design foi feito de forma incorreta, não tava bonito e eles ainda acentuaram esse design errado com a rena. Aí a pessoa, daí imagina, escuro de um desenho que não tem nada a ver com o rosto da pessoa. Aí ela fica traumatizada. Aí, meu Deus do céu, porque eu odiei, porque ficou um acento circunflexo, porque não sei o que, ficou horrível. E daí daí tu vai lá, daí tu faz um design bonito, faz uma renda um pouquinho mais clara, tira o medo da cliente. Na próxima vez tu vai conseguir fazer exatamente o tom correto, que seria o tom mais escurinho, no design correto, aí ela perdeu o medo de vez e ela vai amar o trabalho de vocês e vai voltar sempre. E aquele nosso truquezinho que a gente falou antes de tirar o início da sobrancelha antes, já vai deixar aquele efeito degradê, o que já vai tirar um pouco do medo da cliente, porque ela não vai estranhar tanto. Muitas vezes elas estranham aquele marcado muito forte no início, tem muitas pessoas que ainda fazem aquele super quadrado, que hoje em dia já não se usa mais, então muitas clientes estranham isso. Se tu deixar aquele efeito degradê, é mais difícil da cliente estranhar também, porque fica mais bonito, fica mais harmonioso, porque uma sobrancelha, se vocês repararem, uma sobrancelha natural, normal, sem nada, ela sempre vai ser mais clara aqui no ponto inicial e vai escurecendo conforme vai indo pro ponto final. E na rena a gente tem que deixar esse mesmo efeito para ficar o mais natural possível. Mesmo que não é uma coisa natural, a gente tenta imitar o natural, né? A gente queria agradecer por enquanto a todos os comentários que estão entrando aqui, da Michelle, maravilhosas, as melhores, beijo Michelle. A Vi mandou também maravilhosas. E obrigada, meninas, eu vi que entrou mais uns antes ali que eu não consegui responder, tá? Mas obrigada, vamos dar seguimento então aqui, que a gente fica muito feliz que vocês estão gostando. Uma outra pergunta aqui, na verdade, foi uma insegurança, tá, que surgiu, que é não ter todos os materiais que preciso para o conforto da cliente, porque atende a domicílio, ainda não tem o estúdio. Então, assim, não necessariamente tu tem que ter tudo, mas tu tem que ter o básico para um bom atendimento. Tem que ter uma pinça de qualidade, material para esterilizar todos os teus materiais. Para quem atende a domicílio, a gente gosta muito de dar uma dica, que não é porque tu atende a domicílio que tu não tem que levar um conforto para cliente. Tu pode adaptar o lugar onde tu vai atender, no caso, na casa da pessoa, pode adaptar para uma cadeira mais confortável. Leva uma almofadinha daquelas de pescoço. Vocês podem levar uma outra almofadinha para pôr nas costas das clientes. E isso já é um over delivery. Que não sabe o que é over delivery, tem aqui no nosso Insta. Vai lá procurar depois. Depois vocês já fiquem aqui no Insta olhando todos os vídeos ali em sequência. Muita dica. No YouTube também tem os vídeos mais completinhos, se vocês quiserem entrar mais a fundo nos assuntos, tá? Mas tem bastante coisa ali de over delivery, bastante ideia para quem atende a domicílio, para quem atende em casa. Olha, para todo mundo, para quem tá querendo começar na área. Então a gente sempre vai continuem nos seguindo aqui, porque a gente sempre vai trazer coisas para ajudar vocês a se desenrolarem aí no meio do design que a gente ama e que muita coisa a gente já passou e agora a gente já pode estar aqui dividindo com vocês as tretas que a gente já passou e que agora já tá tudo certo, já foi superado, tá? Tá, então uma outra dúvida que foi aqui da Maria: pegar uma sobrancelha com falha de outra profissional, o que eu faço?
Então, aí vocês vão ter que avaliar a sobrancelha da cliente, vocês vão ter que pedir, se vocês tiverem a oportunidade de conversar com essa cliente antes e pedir para ela deixar crescer a sobrancelha dela no mínimo uns 20 dias antes dela vir para fazer o design com vocês, para fazer uma reconstrução dessa sobrancelha. Vocês não vão deixar ela fina, porque às vezes a pessoa olha, a sobrancelha já tá fina ali, vou deixar mais fina para ficar o design bonito, mas vai ficar fina. Não. Tentem pedir para a cliente deixar crescer essa sobrancelha, para vocês reconstruir e ver como é que era esse formato original da sobrancelha dela. E aos pouquinhos, às vezes, tem sobrancelha que leva um ano para voltar a ser o que era. Quando volta? Às vezes nem volta. Às vezes não volta, mas aí vocês vão fazendo esse acompanhamento, tentando deixar crescer a sobrancelha dessa cliente, daqui a pouco ir fazendo uma rena, porque daí já vai preenchendo essas falhas, já vai ajudar ela a não querer cutucar aqueles pelinhos que estão crescendo, e expliquem pra elas. Olha, eu tô deixando esses pelinhos aqui crescerem, quando tu chegar em casa tu não estranha, porque os pelinhos eles estão parecendo, o excesso parecem que estão longe, mas eles vão... Sabe o que eu escuto muito? Assim, ó, não, minha sobrancelha não cresce, cresce os pelos perdidos, um lá e um cá. Daí eu disse assim, mas daí nasce um perdido, tu tira, nasce outro perdido, tu tira também, só que esses perdidos nunca vão se encontrar. Nunca vão ficar juntos. Se tu não deixar eles crescer, porque uma hora eles se encontram, sim, eles não crescem no mesmo tempo. As pessoas, elas acham que elas vão deixar crescer a sobrancelha 20 dias e que os pelos todos vão vir juntos. Não, às vezes vem um agora, um daqui 2 meses, daqui 3 meses, e aí às vezes demora um pouco. Então a cliente tem que ter paciência, porque reconstruir uma sobrancelha estragada tem que ter paciência, leva tempo às vezes quando a cliente tem um crescimento mais lento de sobrancelha. Então expliquem tudo isso, conversem. O trabalho de uma boa design de sobrancelha é conversar e explicar tudo pra cliente de vocês. Vocês vão deixar a cliente segura, assim, porque ela já veio ali com a sobrancelha estragada. Então, elas vão ter paciência de esperar crescer também, porque o não elas já têm, né? Elas já estão com a sobrancelha estragada e elas estão procurando recuperar. Se tu disser pra ela, vai ter que ser um trabalho passo a passo, né? Tipo, é devagarinho, é uma construção. Aqui a gente vai deixar essa linhazinha de pelos. Antes de vocês finalizarem a sobrancelha delas com rena ou com tinta, deem um espelhinho pra elas, mostrem, essa fileirinha de pelos aqui parece uns toquinhos que é de tirar, né? Mas esses toquinhos não são de tirar. Esses aqui eles vão crescer e eles vão juntar no formato da sobrancelha e vão completar, vão engrossar e vão fazer o design ficar aquilo que tu tá esperando. Mas é um trabalho que leva tempo e se não fizer assim, não vai recuperar. Hoje até eu tive uma cliente aqui, que ela já foi minha cliente há muitos anos, e por falta de tempo, tipo, a rotina dela mudou tanto que ela não tava conseguindo vir aqui. O que aconteceu? Infelizmente estragaram a sobrancelha dela, ficou bem mais fina, tava falhadinha, bem falhada na verdade. Falhadinha, bem falhada. A Adri já tinha feito rena nela muitos anos atrás, rena não, micropigmentação há muitos anos atrás, quando eu nem fazia ainda também. E uma das coisas que eu vi, um dos fatores que eu vi que levaram a pessoa que estava fazendo esse design nela agora, que levou essa pessoa a estragar. A micropigmentação foi afinando e a pessoa foi acompanhando e foi afinando, e ela tem um rosto mais proeminente, assim, que combina uma sobrancelha mais grossa. E aquela micro foi afinando e a pessoa foi acompanhando. Então a sobrancelha dela tava muito fina. Sorte que ela, sabendo já que a gente ia deixar crescer, já tinha deixado muitos fios, tinha deixado bastante tempo, acho que ela já tava quase um mês ali deixando crescer. E ela é uma pessoa que naturalmente tem uma sobrancelha grossa, até quando eu olhei a sobrancelha dela, assim, porque eu acho que eu nunca tinha visto com tanto pelo, porque daí ela deixou... Quem que é? Não vou falar. Mas ela sabe, se ela estiver aqui, ela sabe. Foi Eu hoje. tô aqui tentando pensar que de quem será que ela tá falando, porque eu não tava aqui antes. Meu Deus, mas faz anos! Gente, Tá. anos! Eu vou deixar com vocês curiosos. Tá. Daí quando ela chegou, sabe aquelas pessoas que chegam a ter bastante penugem aqui pela testa? Eu até perguntei pra ela, sabe, quando era criança tinha bastante sobrancelha dela? Sim, emendada, inclusive o meu filho tem também. Mas voltando então ao caso, graças a Deus ela deixou crescer ali bastante a sobrancelha. Quando ela chegou, parecia até muito mais fina a sobrancelha dela. Porque uma coisa que às vezes vocês não podem até não ter notado ainda,
que o excesso faz a sobrancelha às vezes parecer mais fina, ou que a pessoa não tem design, não tem desenho nenhum ali na sobrancelha. Aí tu começa a tirar o excesso e daí até parece... Quando ela saiu, quando eu tirei o excesso da sobrancelha dela, eu mostrei antes de pintar, eu disse, olha aqui, parecia até que a sobrancelha dela já tava mais grossa. A pessoa às vezes sai com mais sobrancelha do que ela chegou. Porque o excesso espalha, não define, e aí parece que a pessoa tem menos sobrancelha do que quando tira, né? Enfim, tiramos o excesso da sobrancelha dela, já fizemos um pré-design, ainda temos um caminho aí pela frente, mas eu acho que vai recuperar bem a sobrancelha dela, porque ela tem já, de família, ter bastante pelos, né? Ela já tem tendência a ter bastante pelos, então eu acho que recuperou e não foi tirado assim por tanto tempo a ponto de ter estragado ali os folículos e não crescer mais pelo. Já ficou bem bonita hoje, claro que ficou com bastante toquinho e vários pelos bem rebeldes, assim, porque quando a gente começa esse processo aí de crescer de novo a sobrancelha, parece que elas crescem tudo para um lado pro outro, assim, mas mesmo assim já ficou bem melhor e agora daqui pra frente vai ficar cada vez melhor, porque a gente não vai mais acompanhar, então essa micro fina que ela tá lá, ela diz que pretende refazer a micropigmentação, mas antes disso a gente vai recuperar mais do design natural dela, porque ela tem muito pelo ali, e assim, quando ela fizer de novo a micro, vai ficar muito mais natural o resultado, porque a gente vai conseguir aproveitar bastante pelos, não vai precisar implantar tanto pigmento ali. Então vocês como designers sempre tem que aconselhar a cliente de vocês a tentar recuperar o máximo que conseguir da sobrancelha natural para um próximo procedimento. A rena, a tinta vai ajudar muito também nesse processo, porque já vai dar essa impressão nelas, né, da sobrancelha tá mais inteirinha, mais preenchida e tudo mais, e não vai dar tanta agonia e vontade de ficar tirando os toquinhos. E agora a Manu tava falando, né, da questão da micro. E é uma coisa que a gente já falou em vídeo, já falamos no nosso workshop também. O que acontece muitas vezes, eu vejo que muita designer não sabe disso, que a micro ela vai encolhendo com o passar dos anos. E aí a tendência da maioria das pessoas é sempre tirar rente a sobrancelha. Às vezes vem a cliente e eu escuto muitas profissionais dizendo assim, a tua sobrancelha é muito rápida de fazer porque tu tem micro, então é só passar ali a linha, a pinça, enfim. E isso é muito errado, porque aí vocês vão sempre acompanhando aquela micro, e aí se a pessoa não refaz a micro, aquela micro vai encolhendo, e quando vê, vocês vão encolhendo junto a sobrancelha original da cliente. Foi o caso dessa minha cliente. E eu vejo que isso acontece muito, muito. Eu tenho muitas clientes de micropigmentação que depois fazem o design em outros lugares e quando elas voltam anos depois pra fazer micro de novo, elas estão com a sobrancelha muito fina, porque os profissionais foram afinando a sobrancelha delas. Inclusive clientes que depois tiram em casa a sobrancelha, elas vão sempre seguindo aquela micro e quando elas voltam, elas estão com um risquinho de sobrancelha. E como isso vai acontecendo muito devagar, elas não vão notando. Até que um dia a gente olha, aquela sobrancelha tá muito fina e não tá nem combinando com o rosto da pessoa. Então sempre façam um mapeamento. Sempre. Mesmo que a cliente tenha micro, não se baseiem por uma micro. Até porque às vezes, dependendo aonde a pessoa fez essa micro, ela não tá bem localizada no rosto da pessoa, então é necessário sim, sempre fazer um mapeamento antes de começar o design de sobrancelhas. Não esqueça. Uma outra dica também, mesmo que a cliente tenha micropigmentação e que ela esteja ali corretinha, deixem principalmente os pelinhos aqui, ó, da base, aonde ali no folículo, se eles começam um pouquinho para fora, mas o pelo vai para dentro da sobrancelha, se vocês conseguirem deixar alguns para fora, isso vai fazer a sobrancelha ficar mais natural, porque mesmo que as clientes elas procurem a micropigmentação, elas sempre vão procurar um ar mais natural para a sobrancelha e deixar a base dos pelos na parte de baixo um pouquinho para fora do desenho e não direto na marcação, vai trazer um ar mais natural. Se tu deixa bem na marcação, tu consegue enxergar ali a tinta, no caso, aí já perde um pouquinho da naturalidade. Não que vai fazer, que vai ficar feio, não vai ficar feio, mas se tu conseguir deixar um pouco mais natural, teu cliente sempre vai preferir.
Fica um acabamento mais bonito, a gente gosta mais assim. O que tu ia falar? Eu ia falar que tem uma pergunta pra ti aqui. Da Monique. Manu, quando tomar água, tem que tirar a tampa da garrafa. Não, na minha não, ó. A minha toma com tampa, ó. Só tu empurra o bico, assim, um pouquinho, ó. Tudo certo. Pode fazer assim que vai dar certo. Tipo uma madeira. É. Que é bem pequenininha também a minha garrafinha. Eu tenho que molhar a palavra, porque senão daqui a pouco minha língua enrola. Eu nem vi que tu tava tomando água. Tu não viu? Eu olhei a pergunta e pensei, será que é por causa do piercing? Eu não tava entendendo. Viu? E sempre tem uma garrafinha de água à mão, bebam água, passem filtro solar. É, muito importante. Ai, que Gente, demais. mandem perguntas. 40 minutos já estamos de live, como passa, né? Passa rápido. Tá, vamos só mais umas perguntinhas aqui que a gente... E o que a gente quer também que vocês mandem alguma dúvida pra gente, além da garrafinha da água. Viu? Tenham sempre na bancada de vocês uma garrafa d'água. É, Muito isso é uma dica importante. muito importante. Ai, eu tenho mais uma perguntinha. Daiana Maciel mandou oi. Oi! Oi! Olha só, deixa eu ver o que mais temos de pergunta aqui. Tenho medo de não saber exercer o que eu aprendi. Então a dica é, antes de vocês começarem a exercer o que vocês aprenderam nas clientes de vocês, façam muitas modelos até vocês se sentirem seguras para poder cobrar pelo atendimento de vocês. Quem que vai... Ah, não, mas eu tenho vergonha de botar... Eu tenho poucas seguidoras no meu Instagram e tenho vergonha de colocar no Instagram que eu preciso de modelo. Mas tu tem tia, tu tem mãe, tu tem prima, tu tem a tua melhor amiga, tu tem o teu namorado, tu tem a tua namorada. Eu uso os namorados também. Eles Né? têm sobrancelha. Todo Vai lá mundo. tira o bigodinho. Ah, tu não tira a tem... sobrancelha. Ninguém se presta lá pra tu treinar o fio e tu tem medo de cagar lá a sobrancelha. Mas tu tem uma sobrancelha que tem cabelinho. Uma sobrancelha na perna que tem cabelinho. Aí tu vai botar o shortinho, tu vai botar o fio lá no teu pescoço e tu vai depilar a tua coxa. Ali já é um jeito de tu treinar. E se tu errar, não tem problema, porque tu só tá depilando a tua perna. Tu vai criar mais firmeza ali, tu vai ficar mais segura. Aí tu vai começar a treinar então no rosto das pessoas. Vocês, tem medo de chegar perto da sobrancelha? Vocês podem depilar também a face. Tem muita gente que tem os velos aqui, que são aqueles pelinhos bem fininhos, né? As pelugens do rosto. Vocês podem começar então depilando essas áreas, o buço. Agora eu já tô bem mais firme. Vai chegando perto da sobrancelha. Ainda tem um pouco de medo de fazer, chegar mais perto. Isso tu tá falando da linha, né? Só pra explicar pra eles. Sim, de Isso, linha. tá. Eu falei, bota a linha no teu pescoço e tal. Ou pode fazer aquele método tesourinha também, tá? Isso é uma das formas de vocês treinarem pra começar a perder o medo, tá? Eu tô falando agora sobre a linha, mas isso vai ser pra tudo, vocês vão treinar pra tudo. Aí tenho medo então de fazer o fio egípcio, né, perto da sobrancelha. Começa mais longe aqui, não faz a parte de baixo, de repente se te dá mais insegurança, faz só a parte de cima. Eu, por exemplo, no início, eu tinha bastante dificuldade com o fio. E eu ficava um pouco insegura de chegar perto, mas eu não desisti. Eu fazia só os de longe, fazia o resto tudo de pinça, me matava tirando pelo na pinça. Fazia assim, mas aos poucos eu fui perdendo medo e fui chegando mais pertinho, mais pertinho. Hoje em dia praticamente eu faço todo o design no fio e depois eu só faço um que outro acabamentinho com a pinça. Principalmente depois que a cliente já tá contigo ali há anos, tu quase que faz de olho fechado a tua cliente. Tipo, tira a maioria dos pelos ali no fio, depois tira o restinho com a pinça. Outras formas de vocês treinarem. A pessoa, teu namorado, tá lá no domingo de tarde, então sem fazer nada. Ele não quer tirar a sobrancelha, porque ele não gosta, porque ele acha que não precisa. Vai treinar mapeamento. Isso vai ser... O namorado dela aqui, ó, ele não se... Sabe por quê? Porque ele pediu pra eu tirar a sobrancelha dele, eu não tirei. Não, vai tirar, vai. Não vou deixar bonitinho. Marcou Tá horário? bom assim. Voltando, vocês podem treinar mapeamento. A rena, vocês podem, sei lá, desenhar uma sobrancelha aqui, ó, na pele de vocês, pra vocês treinarem, pra vocês conhecerem a cor da rena também. Então, assim, ó,
medo de aplicar os conhecimentos, vocês têm que ter de aplicar nas clientes. Mas para vocês perderem esse medo, é só vocês treinarem. Só assim que vocês vão perder o medo. Não tem outro jeito de perder o medo a não ser treinando. E assim, ó, gente, a insegurança é algo que vai fazer parte sempre. Enquanto vocês tiverem ainda a insegurança, vocês vão estar sempre em busca de melhorar. E quando, às vezes, muitas profissionais, elas ficam estagnadas na profissão, elas não evoluem mais porque elas acham que elas já são muito boas. E aí elas não procuram buscar conhecimento e é aí que elas decaem. Então, a insegurança sempre vai fazer parte da profissão de vocês. E vocês vão ter que estar sempre buscando conhecimento. Cursos, praticar. Então, vocês vão ter que estar sempre estudando. Então, se vocês estão começando ou se vocês já são profissionais, vocês sempre vão ter que estar em busca de conhecimento. Veio uma perguntinha aqui, ó. Eu sofro tirando com a pinça, não consigo me adaptar com a linha. Então, essas dicas que a gente deu agora aqui vão ser bem... Eu não entendi a última palavra ali, mas como eu não vou saber pronunciar, não vou falar, tá? Mas é isso. Motricidade. Que palavra bonita. Isso existe ou é a gente que não sabe? Eu acho que a gente que não sabe. Comenta aqui embaixo. Ela é pra ser essa palavra mesmo? Ou falta... Será que é coordenação motora? Tipo isso, assim? É? Existe, Juliana? Ai, que bonito. Vou usar. Ó, Priscila, Vou usar também, gostei. Gostei, motricidade. Deixa eu contar. É tipo mão mole. Ai, ela é prova de português que vim se aparecer aqui pra gente. Meu Deus do céu, agora fiquei nervosa. Ai, meu Deus, deixa eu ver se eu vou falar tudo tudo errado. Tá, olha só, Priscila, sabe que quando eu fui fazer o meu curso de epilação egípcia... Fala depois de epilação e depilação, que isso aí é legal também. Tá. Ainda mais que a Priscila tá aqui agora. Agora que a Priscila tá aqui, a gente também vai se aparecer, mas depois. Essa parte pra depois. Quando eu fui fazer meu curso... Eu me lembro que foi há muitos anos atrás, uns 10 anos atrás, e era um dia de aula, R$450, e tipo, naquela época isso era muito dinheiro. E eu me lembro que eu me sentei ali... mais de 10 anos atrás, né? Mais de 10 anos atrás. Foi Aí eu me lembro que eu vi a professora lá enrolando fiozinho, eu olhei assim pra ela e eu disse... Botei meu dinheiro fora, eu nunca vou fazer isso aí, eu nunca vou conseguir fazer esse negócio aí, nunca. E aí me lembro que no início realmente foi difícil, ela mandou a gente treinar na calça. A gente enrolou assim a linha e a gente treinava assim fazendo na calça. E eu me lembro que eu fiquei assim, a metade do dia fazendo aquilo. E aquilo foi um dos melhores treinamentos assim que a gente fez. Eu indico muito porque isso ajudou a pegar a prática. E claro que depois, né, tinha que treinar nas pessoas. E realmente fazer essa parte aqui demorou mais tempo pra eu ter mais coragem. Mas eu ia fazendo nessas partes que são mais durinhas, assim, que a pele não é tão mole. E nessa parte aqui, depois eu sempre pedia pra cliente segurar assim, ó. Porque daí fica bem esticadinha. Até hoje a gente pede pra todas as clientes. Sempre. Dá mais segurança. Não importa a idade. Porque às vezes assim, elas acham... Ai, tá flácido, né? Ai, tu tá pedindo pra segurar porque tá flácido. Mas na verdade a gente pede pra todas, pra todas ficar mais tem firme. Que segurar aqui pra ficar mais firmezinho e não ter risco de beliscar. E, inclusive, a gente deu num módulo do nosso curso um treinamento no kiwi. Se tu puder comprar um kiwi, depois tu come ele, mas o kiwi tem pelinhos e tu pode ir treinando. E aí, o kiwi é bem legal. Eu particularmente prefiro a técnica de enrolar a linha do pescoço, tá? Tem gente que prefere o movimento tesoura. Eu não sinto tanta firmeza nesse movimento, eu prefiro enrolar no pescoço. Mas é aquela coisa, vai treinando, vai fazendo, porque uma hora vai Olha dar. só, o meu pensamento, né? Na época eu já conheci algumas pessoas que faziam com fio quando eu fiz o curso. E daí eu pensava, meu Deus do céu, que horror, como que elas conseguem? Porque é muito difícil. Mas eu pensava também ao mesmo tempo, não, se elas conseguem, eu também vou conseguir. Olha a Adri já tava fazendo há mais tempo e a Adri já tava aqui, pai. Não, dele que tem. E tava conseguindo, eu pensei, não, eu vou conseguir também, eu não vou desistir. E daí eu comecei assim, tipo, eu fazia buço, que pra mim era mais tranquilo, a sobrancelha fazia mais longe, porque eu tinha medo de estragar a sobrancelha, que isso é uma insegurança muito comum entre as designers iniciantes, né?
E continua, não para, Pri, por causa disso, sabe? A insegurança e sentir que, tipo assim, ó, meu Deus, não vou conseguir, é super normal. Porque esse não é um movimento que a gente faz diariamente. Pensa, não existe nenhuma outra coisa que faça um movimento parecido com esse. E até tu entender, até o teu cérebro assimilar o movimento de fechar a mão e puxar o tronco para trás ao mesmo tempo ali, olha, não é fácil mesmo. Mas depois que ele entendeu o movimento, assimilou, só vai e tu não desiste, continua fazendo mesmo com dificuldade, porque vai chegar uma hora que tu vai estar lá, pá, fazendo, já consigo, tipo, eu lembro quando eu comecei, meu Deus, eu já consigo chegar pertinho dos fios da sobrancelha ali do design com a linha. Gente, é tão gratificante, é tão bom tu sentir a tua evolução, tu venci, consegui. Então não desiste, porque tu não é a única, tu não vai ser a primeira, não vai ser a última. Todas nós já passamos por isso e vai dar certo. Continua que vai dar certo. O pessoal aqui tá avisando a gente, o pessoal da produção tá avisando a gente que a gente só tem mais 8 minutos de live. Então eu queria só... O que a Globo não mostra? Queria só então mostrar rapidinho pra Pri. Ela falou que ela só aprendeu o movimento tesoura. Eu vou fazer uma demonstração bem rápida. Paty, tu pode me alcançar uma linha? Vamos falar enquanto isso do epilação e depilação. Fala aí. Ó, Pri, olha só. Há muito tempo só se falava em depilação, né? Que é a extração dos pelos de qualquer forma. Mas de uns tempos pra cá, o pessoal trouxe à tona que tem diferença até pra gente. Quando a gente viu essa palavra, até esses dias alguém comentou nos teus stories, foi, né? Que a Adri escreveu epilação. E daí a pessoa, esqueceu do D. Não esqueceu, é assim mesmo que escreve. Depilação, o que tu tá clicando ali? Eu quero ver quem... Me sumindo? Tá te sumindo, eu quero ver quem é que tá. Olha aí, tu tá com atenção na cor, te aquieta aí. Até me perdi. Depilação, epilação. Agora eu vou... Olha lá os dedão, mas é uma medida. Ela tá olhando no celular dela ali do lado. Tá. Depilação, então, é quando os pelos são extraídos, mas a raiz fica, tá? Quando eles são cortados. Gilete, cremezinho depilatório faz depilação. Sempre que o pelo é extraído pela raiz, é epilação o nome. Então ele vai ser tirado lá de dentro do folículo piloso. Bonita palavra, né? Ela também sabe português. Então sempre que o pelinho for extraído pela raiz é epilação, tá? Então essas duas palavrinhas aí, elas vieram à tona não faz muito tempo, mas tem diferença sim. E quando é escrito epilação, tá escrito errado. Tá, então vamos mostrar agora aqui. A técnica de fio egípcio. Agora a gente só tem 6 minutos. 6 minutos! 6 minutos de live. Meu Deus! Então, gente, pra enrolar a linha no pescoço, tá? Vocês vão pegar a linha tá aqui, tá? Enrolei ela aqui, faz uma distância. E aí vocês podem usar de duas formas, tá? Uma, que vocês podem usar o fio duplo. Ou se vocês não quiserem usar o fio duplo, querem a linha mais fininha, vocês dão um nozinho aqui e já cortem uma das pontas e fica só uma, tá? No caso, eu vou mostrar a linha dupla aqui mesmo. Estão conseguindo ver? Passo a minha mão... Consegue enxergar? Tá focando? Tá focando, gente? Passo a minha mão aqui por trás aqui da linha, enrolo e vou dar umas 10, 15 voltas, como vocês acharem melhor, tá? Isso vocês vão ver depois na firmeza de vocês, quantas voltinhas vai ficar melhor de dar. E aí, ó, ficou aqui, ó. E aí, todos os pelinhos que forem passar nesse enroscadinho aqui... Enroscadinho. Pri, me diz uma palavra bonita aí pra usar. Torcido. Nesse fio torcido. Torcido? Enfim. Aquela parte ali no enroscadinho. Todos os fios que forem passar por aqui, eles vão ser arrancados. Epilados. Epilados, isso. Então, ó, tá vendo que quando vocês olham eu fazendo isso, vocês pensam que vocês nunca vão conseguir fazer, que foi o que eu pensei. Mas depois isso parece muito difícil, mas não é. É só fazer e treinar. É difícil no início, mas não é impossível, Ó, tá? e aí, o que acontece? Vocês vão apoiar
essa parte no rosto da cliente ou na perna de vocês pra treinar e vão puxar o pescoço pra trás. Quando vocês puxam o pescoço pra trás, ó, vai fechar. Enrosco. Vai passando. Vai passar um enrosco e vai. Olha só, outra dica que eu sempre dou. Faz ali, faz ali. Ó, sempre vocês vão mirar os pelinhos que vocês querem tirar aqui nesse triângulozinho, ó. Aí quando o enrosco vai passando, vai pra lá, ele vai arrancar, ó. Põe os fiozinhos ali no meio e passa essa partezinha ali enroladinha. Vamos ver se a Pri mandou uma palavra bonita aqui pra gente usar. Vai, Pri! Uma palavra bonita pra enrosco. Como é que é? Uma aplicação numa frase. Gente, temos só mais 3 minutos de Ai, live. meu Deus! Ui, ui. Estamos chegando ao fim. Me digam... Tem mais alguma dúvida aí, gente? Mandem que a gente tem 3 minutinhos aí pra responder. Orgulho dessas lindas. Beijo, Ká! Beijo! Obrigado, queridona. Gente, tirem um print. Ai, tirem print, é verdade. Se arruma Nos bonita. marque pra dizer que vocês gostaram da live. Faz coraçãozinho. Se vocês gostaram da live, nos marquem lá nos Manda stories, coraçãozinho aí. porque assim a gente vai se sentir assim com vontade de fazer mais. Ó, o pessoal tá no... Precisa de um curso? Quem precisa de um curso aí? Aê, Pri, então fica atenta aí, ó. Porque a gente já fez um lançamento recentemente. Já tá fechado o nosso carrinho? Tá fechado o nosso carrinho, mas fica atenta porque em breve vai ter outro lançamento. E aí Fica fica de olho. A gente tá sempre anunciando aqui no Insta. Que tudo que a gente fala aqui no nosso curso, a gente fala muito mais É. esmiuçado. Aqui a gente não tem tanto tempo assim, então a gente tem que dar uma resumidona Isso. pra conseguir suprir as dúvidas de vocês, né? Pra já dar uma ajuda, um incentivo, um apoio. Sempre contem com a gente. Quando vocês tiverem dúvidas, já mandem ali pra gente. Pode mandar pelo direct, pode... o bom mesmo seria vocês comentarem as dúvidas de vocês ali nos posts, porque às vezes a dúvida de vocês é da amiguinha também, da colega, vai lá olhar o post, daí já vai nos comentários ali, daí já tem a resposta às vezes. Então, sempre que vocês quiserem interagir com a gente fica muito feliz. Se vocês postarem aí nos stories de vocês, nos marquem, que a gente adora dar uma stalkeada aí no pessoal que tá aqui com a gente, tá? A gente visita mesmo os perfis, então posta lá que a gente vai olhar. A gente espera que vocês tenham gostado, então. Logo mais teremos mais lives também, esclarecendo dúvidas, trazendo pra vocês conteúdos de curso, tá? Tem muita coisa aqui que tem muita gente que cobra e a gente tá dando aqui de todo o nosso coração pra vocês, porque a nossa intenção é ajudar vocês, que vocês se sintam mais seguras e felizes na profissão de vocês, que vocês se sintam como a gente, realizadas, e é por isso que a gente tá aqui, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Faço minhas as palavras da Manu, faço da Manu as minhas palavras. Tipo isso. Então, gente, um beijão pra vocês e obrigada por terem nos acompanhado. Esperamos vocês nas próximas lives. Beijo! Beijo! Gente, eu quero ver. Primeiro que ela quer ver quem é que tá ali na live, ó, o Carão.